Do maná do céu para você. Bom dia. Maná de hoje, coragem. Eu vou estar lendo lá em Deuteronômio 3:5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, o 3 fala o quê? Vitória sobre Og, rei de Bazã. Então, eu vou no versículo 5, porque é capítulo 3 e versículo 5 de Deuteronômio. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Então hoje, quando o Espírito Santo me acordou falando coragem, ali eu pensei, meu Deus, coragem mesmo para levantar, né? E eu confesso que essa semana foi de muitas batalhas, né? Muito aprendizado, teste, né? E assim, o Senhor tem falado muito sobre isso e o maná é vivo, é a nossa vida, o dia a dia, né? É o nosso alimento do dia. E foi quando o Senhor, né, hoje falou de coragem e eu pensei toda essa semana e foi quando o Senhor começou a ministrar o meu coração ali, né? A gente está iniciando um novo mês, né? Que é o mês de novembro, mês 11, e ali eu pensando, mês 11. Mês 11 é o quê? Os 10 mandamentos e início. Ou seja, nós vamos praticar os 10 mandamentos, princípios de Deus, né? A palavra e vamos iniciar. Iniciar por quê? Porque estamos iniciando um novo mês. Ou seja, vamos iniciar de novo. Até a gente ir para a eternidade, nós vamos viver praticando os princípios de Deus, a palavra. É isso que nos dá vida, é isso que nos fortalece, é isso que nos faz a gente viver o novo, é isso que nos faz a gente cada dia cumprir o propósito do Senhor e viver o plano, que é o que? Da gente morar na eternidade. Então foi quando o Senhor começou a falar hoje da coragem, né? Para ter coragem. E eu confesso que ontem, né, eu tive uma batalha muito grande, porque quando eu terminei ali meu devocional, eu senti meu lado direito todo, eu senti uma dor forte do lado direito, era no pescoço, no ombro, né? E eu vi ali que houve uma batalha. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo, né? E ali, quando eu vi que já era só o lado direito, eu sentada, tinha terminado de fazer meu devocional, não tive mau jeito, nada, não mexi, não fiz nada diferente. Estava sentada, como estou aqui. E foi quando eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Quando eu já vi, né? Lado direito, o Senhor quer falar algo, porque o lado direito fala da gente ouvir o Senhor, das bênçãos que o Senhor vem nos entregar. Então foi quando eu falei, Senhor, o que eu preciso ouvir? E ali eu vi que houve uma batalha, né? E ali eu já pensei como tem sido a semana e também, né, as pessoas, né? E de manhã eu tinha conversado com uma amiga, falado para ela continuar firme, não parar, não desistir, ir em frente. E foi quando o Senhor, né, ali falando ao meu coração, que não é só sobre a minha vida, né? Através de mim, muitas pessoas também estão vivendo novo, estão vivendo algo novo e estão sendo atacadas também, porque o reino espiritual é real. E foi quando, né, eu pensando, né, eu não estou descoberta de oração, eu tenho feito jejum, então assim, eu não estou descoberta. E foi quando eu falei, Senhor, né, o que está acontecendo? Por quê? Há uma batalha. E também, né, participo, né, do grupo de oração da igreja, né? Eu tô debaixo da bênção do meu pastor, então assim, fiquei pensando na hora, porque é normal. Quando vem uma batalha, a gente começa a querer entender da onde tá vindo, o que é que tá acontecendo. Eu falei, mas que será que eu fiz alguma coisa? Ali até eu fiquei pensando, mas depois eu fiquei pensando como tinha sido a minha semana, né? Com muitas batalhas. Eu vi ali, nossa, e eu falei, Senhor, né? E foi a graça do Senhor. E quando hoje o Senhor falou coragem, eu falei, Senhor, é isso mesmo, porque hoje veio um cansaço, né? É a semana assim, e eu vi que quando está tendo batalha, eu sei, né? Muitas pessoas estão vivendo também e está acontecendo algo no reino espiritual. Então, o reino espiritual é real. Então, há uma batalha. E, no entanto, que depois, mais tarde, né? Aquela dor, só de um lado, eu falei com a minha amiga e falei para ela estar orando por mim. E foi quando ela falou para mim, Gê, olha tanto de coisas que você tem vivido. Então, há uma batalha, né? Mas, e foi quando eu fiquei pensando, né? Grandes coisas o Senhor tem feito. E onde foi o dia que o Senhor falou, né? A bênção chegou. Ou seja, onde o Senhor fez grandes coisas. Tenho certeza que você, né, que tem vivido, né, praticado o maná, colocado sua vida, né, à disposição do Senhor e tem vivido, porque eu estou vivendo aqui e isso está refletindo. E até é um sinal de pessoas que estão sendo, né, assim, tocadas pela palavra. E eu tenho recebido testemunho também. Então foi quando o Senhor falou para mim, tantas pessoas. E ontem foi um mover do Senhor. Tenho certeza, né, que você viveu grandes coisas com o Senhor ontem.
Então, foi quando, e aquilo ali foi a resposta para mim, porque era tipo algo para me parar mesmo, para me parar. E no entanto que o Senhor já estava me preparando na palavra, né? E aí foi quando eu falei, Senhor, mas né, tem alguma coisa? Que na primeira coisa a gente pensa, será que tem alguma brecha aberta? Será que eu fiz alguma coisa errada? Mas aí depois eu falei, não, mas é o lado direito e eu tô sentada, não fiz nada. Mas por que eu tô contando isso? Porque se você tá fazendo o que agrada o Senhor, está no caminho, né? Tá fazendo a vontade do Senhor, tá querendo viver todos os dias o novo do Senhor, você vai encontrar batalha, né? A palavra o Senhor tem falado, né? Apta a batalha. Então nós vamos estar numa batalha, até porque há um romper na nossa vida, há um romper, há um esticar, porque o Senhor faz em nós, através de nós, e tudo que é novo, né? Dá aquela sensação assim de, ai meu Deus, mas ao mesmo tempo é prazeroso também, porque em meio a tudo isso que eu tenho vivido essa semana, eu falar, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero continuar caminhando com o Senhor, eu quero viver o novo e me ensina, Senhor, me ensina o que eu preciso, o que eu preciso fazer mais. Então esse é o prazer de viver com o Senhor, mas vai ter a batalha, até porque o inimigo ele quer nos parar para a gente não ir para a eternidade. Esse é o papel dele, de fazer a gente sair do caminho, porque há um plano do Senhor. E qual é o plano do Senhor? De todos nós ir morar no céu, né? Tem um propósito nosso aqui na terra, mas o plano maior é da gente morar no céu. Então, e como isso acontece? Da gente praticando a palavra, obedecendo, né? Cumprindo os princípios e multiplicando, né? Fazendo id para outras pessoas, né? Compartilhando, levando outras pessoas. No entanto, que essa semana o Senhor me levou a falar com várias pessoas a não parar. E aquilo que enquanto eu falava para as pessoas não parar, aquilo ali era o Senhor me fortalecendo também, porque eu também não poderia parar. Então, enquanto eu falava, não para, continua, né? Persevera, há algo tremendo o Senhor está fazendo, porque toda vez que você vê que há batalha, há retaliação, há luta, você pode ter certeza, estou no caminho. E aí, é só você se apegar mais com o Senhor, né? E ficar, né, atenta à voz do Senhor, praticando os princípios e não dar brecha. Porque aonde o inimigo entra, vê brecha é onde ele entra. E aonde ele faz o que? Ele vai tentando nos cansar, vai tentando fazer coisas para nos entristecer, vai tentando, ele viu que não estava conseguindo tentar me parar, que ele veio tentar fazer algo para tentar me dar, trazer uma dor para ver se eu ia parar. E ali exatamente, era meu lado direito, era para eu parar mesmo. Mas maior é Deus que está em mim, né? E que está em você também. Então, aí a palavra fala, tereis aflições. Então, não vou ter nada? Vou. A palavra já diz, tereis aflições. Mas Jesus venceu e nós vamos vencer também. Se estamos com Ele, vamos vencer em nome de Jesus. Porque é no nome dEle. É no sangue de Jesus, né? Então, foi quando eu falei, Senhor. Mas depois passou e... Aí agora, né, hoje quando o Senhor me acordou falando coragem, eu falei, Senhor, tremendo. Então é isso que o Senhor está falando, até porque nós estamos iniciando um novo mês. Então, e o novo mês nós vamos fazer o quê? Nós vamos praticar o quê? Os princípios. Por isso que fala já dos 10 mandamentos. Nós vamos praticar os princípios, nós vamos viver teste, né, julgamento, nós vamos viver prova, vamos ser aprovados. Tem coisa que nós vamos reprovar porque nós estamos aprendendo, vamos aprender, vamos ser esticados, né? Fala de esticar por quê? Porque coisa nova, o Senhor vai nos levar. Eu tenho vivido tantas coisas novas e tenho certeza que você também, se você está cumprindo, vivendo no caminho, fazendo a vontade do Senhor, você também está vivendo, porque esse é o crescer com o Senhor, mas é prazeroso. E aí foi quando o Senhor me levou a ler essa passagem, né, esse versículo, e aqui fala de Moisés, né, quando Moisés venceu esse rei, ele era gigante, e ali fala também, né, depois você lê todo o contexto, que é a caminho da terra prometida, né, e a nossa promessa é do que? Da gente morar no céu. Então, no caminho nós vamos encontrar gigantes, vamos sim, mas aí foi quando o Senhor me levou a ler nesse daqui, falando do 3, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, é a Trindade que está conosco, é o início, o meio e fim, ou seja, a obra que o Senhor começou, Ele há de terminar, e é Ele conosco, e ou seja, é dele com Ele, né? E é para Ele, é céu, terra e céu. Nós viemos do céu, estamos na terra e vamos para o céu com o Senhor. Então, quando o Senhor me levou a ler aqui, né, todas essas cidades eram fortificadas. Fala de cidades, aí lembra, o que é cidade? São várias casas. E a casa é o quê? A casa é a nossa vida. Então, uma cidade tem várias casas, ou seja, várias pessoas. Porque a casa fala da nossa vida. A minha vida é uma casa, a sua vida é outra casa. Ou seja, uma cidade são várias casas, são várias pessoas.
certo? E aí quando fala aqui, ó, eram fortificadas com altos muros, fortificadas com o quê? Exatamente isso, quando a gente está, né, vivendo batalha, estamos crescendo com o Senhor, ou seja, nós estamos fortalecendo os muros, como? E aí como que a gente fortalece? Com oração, com jejum, com perseverança, com vivendo os princípios de Deus, né? Obedecendo, fazendo a vontade do Senhor. Porque isso que é a gente fortalecer os muros. O que é os muros? Para o inimigo, ele vai tentar, mas ele não tem poder. Mas a gente vai ter que estar sempre fortalecendo. Então, quando fala aqui, ó, que ó, todas essas cidades eram fortificadas com altos muros. Então, fortalecer com o quê? Com a oração. E no entanto, que ontem, né, na hora ali que eu comecei a ver que o meu corpo estava daquele jeito, eu comecei a clamar o sangue de Jesus, a orar, a falar, Senhor, o que está acontecendo? Então, isso é fortalecer. E aí, o que faz a gente fortalecer mais? É crescendo. Cada vez que vai vindo batalha, aprendizado para a gente vai fortalecendo como? Na oração, no jejum, na busca constante, na intimidade com Deus. Né? Ali na primeira coisa que eu comecei a perguntar para o Senhor e clamar o sangue de Jesus, fortalecendo o muro para o inimigo não ter vez, porque é onde ele vem ataque, se a gente não se render ao Senhor, não orar, é onde o inimigo entra, né? É onde ele pega a gente ali fragilizada, é onde às vezes ali com uma dor murmura, né? E aí é onde o inimigo entra. Então por isso que ele está falando aqui, ó, eram fortificados com altos muros, né? Vamos fortificar com bastante oração, né? E aí fala das portas fala da gente, né, não dar brecha, né, aos ferrolhos, né, ou seja, tá sempre ungindo, né, tá sempre na dependência do Senhor e pedindo pro Senhor nos guardar, nos fortalecer e falando da nossa vida, porque lembra, casa fala da nossa vida. E cidades são várias casas. E aí quando falou aqui, ó, tomamos também outras muitas cidades que eram sem muro, sem proteção. E foi quando o Senhor estava falando comigo exatamente ontem sobre isso, que não está só acontecendo na minha vida, tem outras pessoas sendo impactadas. E eu tenho certeza que se você também está vivendo isso, pode ter certeza que você está sendo usada para impactar outras pessoas, a caminharem com o Senhor, a viver coisas novas com o Senhor. E aí quando ele fala aqui, ó, que eram sem muro outras cidades, porque o meu vídeo aqui não está sendo gravado só para essa cidade, aqui é a cidade que eu moro, não, ele está indo para outras cidades e outras pessoas estão sendo impactadas também, estão sendo avivadas também, só que tem pessoas que nem todo mundo está em oração, que está fazendo jejum, tem pessoas que nem entregou a vida delas para Jesus, não são todas as pessoas que estão ali servindo a Jesus, por isso que foi quando o Senhor falou para mim ontem, o Senhor falou nitidamente, tem muitas pessoas sendo alcançadas. E aí foi quando o Senhor falou para mim, não para, por quê? Porque eu sou um instrumento, você é um instrumento, Senhor, quando o Senhor faz em você, Ele faz através de você, lembra que eu falei ainda isso ontem, compartilha, dá seu like, não é sobre mim, é porque você está evangelizando outras pessoas, aqui tá no YouTube, já vai para outras pessoas, ou seja, para outras casas, para outras cidades, e as cidades, a gente vai alcançar mais pessoas, e aí fala, né, que eram sem muro, sem proteção, porque a pessoa vai começar a assistir um vídeo, vamos dar um exemplo, e ela fala assim, ela vai começar a orar, ela vai começar a jejuar, ela vai começar a enfrentar, ela vai falar, não, eu preciso orar, ela vai começar a crescer, então ela vai começar a fortalecer o muro dela, e foi isso que o Senhor falou, não é só eu que estou sendo alcançada, não, tem mais pessoas. Por isso que eu vim gravar, né? Por isso que foi isso que o Senhor falou, compartilha. Ou seja, tem muitas pessoas que também estão vivendo o novo de Deus, estão vivendo coisas que eu nem eu conheço, mas estão sendo impactadas, porque meu vídeo, ele não tá só aqui, não, ele tá indo para várias pessoas, eu tenho recebido testemunho. Então, assim, o que o Senhor tá falando pra gente? Coragem pra gente não parar. É isso. E nesse dia hoje vai vir um cansaço, né? Tantas coisas que eu tenho vivido, mas o que foi já a hora que eu acordei, eu já senti isso. Então o Senhor falou, coragem, levanta e vai, filha, vamos, força, não para. E é isso que o Senhor também está falando para você, tá bom? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos levanta, Senhor, com a tua misericórdia, já dizendo, coragem, força, levanta, continua, não pare. Pai,
Pai, que cada um aqui, ó Pai, que assistir esse vídeo, que se hoje, ó Pai, bater um cansaço, ó Pai, se vir, ó Pai, qualquer ataque, Senhor, repreende no nome que há no seu nome, Pai, no nome que há poder, Pai, e que o Senhor venha nos cobrir com o seu sangue, Pai, nos guardar, nos fortalece, ó Pai, porque a tua força, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, que nós possamos sentir a alegria de dentro, Pai, que o Senhor venha com a tua paz, que excede todo entendimento, Pai, e coloque uma força em nós, Pai, que só o Senhor pode, Pai, como o Senhor diz hoje, coragem, não temas, eu estou contigo, e o Senhor falou muito forte, Pai, seja forte e corajosa, Pai, a força já está em nós, e a coragem também, Pai, que nós não olhamos, ó Pai, para a direita nem para a esquerda, mas olhamos para Ti, para o alto, que é daí que vem o nosso socorro. Pai, sê conosco, Pai, nos fortalece, Pai, para que nós não retrocedemos, ó Pai, que nós continuamos seguindo em frente, praticando, fazendo a Tua vontade, Te obedecendo, Pai, e cumprindo o Teu propósito, para a honra e glória do Teu nome que eu oro, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e dá seu like, tchau.